Sim, inclusive, embora a sentença seja favorável a mim, é uma sentença que em relação à qual eu pretendo recorrer, porque eu acho que o valor estipulado como reparação ao dano material e moral causado por ele, para mim, é um valor muito baixo, né? Acho que essa decisão ela está impregnada de uma certa homofobia institucional, em que a reputação e a honra de um homem gay, de um intelectual público gay, parece não valer tanto quanto a honra de uma figura pública heterossexual, né? Para você ter uma ideia, a difamação de Olavo contra Caetano Veloso, o juiz pediu 1 milhão de reparação de danos morais e materiais, né? Não quero necessariamente que o juiz peça esse mesmo valor, mas 25 mil não paga nem a conta que eu gastei explicando às pessoas que eu conheço que a mentira dele contra mim era uma mentira. Então, ainda que seja uma decisão favorável, e tem que ser favorável, e tinha que ser favorável, porque eu tenho do meu lado as provas, tudo, ou seja, o juiz não poderia dar outra sentença que não uma sentença favorável, o pedido de indenização é muito baixo e diz muito dessa homofobia institucional e dessa concepção de que a honra e a reputação de um homem gay não vale tanto, pois a minha vale muito, e eu vou cobrar mais desse sujeito, desse escroque, que é um dos responsáveis pela grande onda de desinformação no Brasil e responsável por esse trabalho nojento que a extrema-direita faz no Brasil de assassinato de reputações. Você fala, Jean, a desinformação original. Você podia explicar um pouco da natureza da desinformação original e da relação da sentença com a homofobia? Isso eu explico. Eu digo que a sentença, assim, digamos, se fosse uma figura pública heterossexual, o juiz talvez entendesse a extensão maior do dano da mentira perpetrada por Olavo de Carvalho em todos os seus meios e com um alcance e com um impulsionamento feito por um financiamento que a gente nem sabe de onde veio o financiamento, mas completamente impulsionado para redes, para uma rede extensa que ele tem, com o apoio do governo federal, do governo Bolsonaro, ou seja, os danos perpetrados por ele na minha vida são muito maiores. Eu não estou aqui mensurando, porque o que ele fez contra mim não vai ter reparo nunca se repara completamente. Mas também o que o juiz estipulou como o dano material é muito pouco, é quase nada diante do que ele fez contra mim, né? Do que ele fez concretamente, do que a mentira produziu. Esse sujeito me associou a uma tentativa de assassinato, sabendo que era mentira. Esse sujeito me colocou como o mentor de um atentado contra Bolsonaro, quando, na verdade, ele sabe que isso não aconteceu. Que essa é uma mentira inventada por eles mesmos, entendeu? Então, eu não vou deixar que minha honra seja negociada tão baixo por uma sentença dessa. Então, eu vou recorrer. Eu posso até perder em segunda instância, mas eu vou tentar até a última instância que a justiça seja feita da maneira que tem que ser feita, né? Eu volto a dizer, os danos perpetrados pelas fake news, pelas calúnias contra mim, as pessoas não têm ideia da extensão desses danos, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista material, né? Eu deixei para trás uma vida. Eu tive que deixar para trás uma vida, um mandato para o qual eu fui eleito democraticamente. E, inclusive, quase não fui eleito justamente por causa da atuação dessa rede criminosa, agora tratada devidamente como uma rede criminosa, inclusive com pedido de investigação do ministro Alexandre de Moraes em relação a quase toda a bancada de deputados que se elegeu com base nas mentiras contra mim, né, envolvendo aí os 3 filhos do presidente da República e o próprio presidente da República, ou seja, uma organização criminosa de assassinato de reputação e de divulgação de mentiras que quase me impede de ser reeleito em 2018, mas ainda assim eu fui reeleito, e que depois me impediu de tirar o mandato porque eles colocaram a minha vida em risco na medida em que me transformaram no inimigo público que poderia ser alvejado em qualquer lugar do Brasil. Como eu expliquei ontem para o Juca Kfouri, numa entrevista que eu dei para ele, as ameaças contra mim não vinham só das milícias organizadas e que controlam territórios. A violência contra mim vinha de fanáticos religiosos que estão nas igrejas neopentecostais,
de masculinistas organizados nas mídias sociais, na chamada Deep Web, os incels, que são masculinistas homofóbicos terríveis que perpetram massacres no mundo inteiro, inclusive no Brasil. 2 massacres, o massacre de Suzano e o massacre de Realengo, foram perpetrados por esses masculinistas que me odeiam. Ou seja, essas pessoas me obrigaram a sair do meu país, a deixar minha vida de lado, a me tornar um imigrante na outra parte do mundo, né? A abandonar a minha família, os meus amigos que eu amo, para agora vir uma reparação desse nível. Não, essa reparação chega a ser risível, porque, na verdade, ela acaba autorizando outros escroques, como Olavo de Carvalho, a me difamar, a seguir me difamando, porque sai muito barato. Quer dizer, eles atacam, eles perpetram a mentira, a calúnia, eles espalham, eles obtêm lucros políticos e financeiros com essa mentira, porque o Olavo de Carvalho faturou muito no seu canal de YouTube e nas outras suas mídias, difamando pessoas, lucrou bastante. Só depois, mais recentemente, é que ele vem sendo desmonetizado graças à atuação do Sleep Giant, ou seja, mas ele lucrou muito dinheiro. Eles lucraram politicamente, porque eles elegeram uma bancada, na verdade, com base nessa mentira, e ao fim e ao cabo o juiz decide que o que vai reparar os danos à minha vida é esse valor? Não. Eu venci a sentença, mas é pouco para os danos que eles causaram na minha vida em todos os aspectos. Então, seguramente eu vou recorrer dessa sentença para que a justiça compreenda a extensão e estabeleça um valor que vai chegar um pouquinho perto da reparação, da ideia de reparação, que nunca vai vir. Porque essa reparação nunca pode ser feita. Eu não precisaria nem estar explicando isso, porque isso é uma mentira. A Polícia Federal fez 2 ou 3 inquéritos e investigações rigorosas sobre esse atentado que o presidente sofreu. Em todos os inquéritos feitos pela Polícia Federal, inclusive por agentes da Polícia Federal bolsonaristas, eles chegaram à conclusão de que o sujeito que atentou contra o presidente agiu absolutamente sozinho, né? Uhum. Esse atentado é um atentado, inclusive, com muitas elipses que precisam ser esclarecidas e que nunca foram esclarecidas, essas elipses. Entretanto, todos os inquéritos comprovaram que esse sujeito agiu sozinho. Nesse momento, antes de rolar isso, Olavo de Carvalho já era o mentor de um conjunto de grupos de extrema-direita que se especializaram no assassinato de reputações e no ataque, no assédio a pessoas de esquerda, em especial os petistas. Ou seja, um desses grupos é o MBL, por exemplo, que agora tenta se lavar, tenta se limpar do seu passado e se recolocar no mercado eleitoral, mas um desses grupos é o MBL, mas há outros grupos, como Vem Pra Rua, Na Rua, Rio de Nojeira e outros tantos grupos de extrema-direita, dos quais emergiram esses deputados de extrema-direita que hoje ocupam cadeiras na Câmara dos Deputados. Esses deputados e outras figuras que atuam nas redes sociais estão sendo acusados formalmente pelo STF, a partir de uma investigação, de constituírem uma quadrilha de difamadores e assassinos de reputação que tem como objetivo um golpe no Brasil, o fechamento do Congresso Nacional e o ataque ou o fechamento parcial do Supremo Tribunal Federal. Isso não sou eu que estou dizendo, é o ministro Alexandre de Moraes. Olavo de Carvalho não perpetrou só essa mentira contra mim, que foi perpetrada por outras figuras ligadas a ele que constituem essa quadrilha, né? Como, por exemplo, um senador bolsonarista, que eu não vou citar o nome dele, que ele não merece citar, mas quem quiser pode depois procurar. Há um processo também contra ele, eu já venci em primeira instância. Há um empresário, que também citado no inquérito, na investigação do STF, um empresário em relação ao qual eu também já venci na justiça. Ou seja, Olavo de Carvalho me difama, não me difamou só em relação a essa questão. Ele vem me difamando há muito tempo, com mentiras que me associam, por exemplo, à pedofilia, que foi a mesma mentira que ele perpetrou contra Caetano Veloso, por exemplo, né? E Caetano moveu um processo contra ele e venceu na justiça também. Ou seja, essas são as evidências. Contra fatos não há argumentos. Contra fatos só pode haver mentira, que é o que esses sujeitos falam. Então, essa é a cronologia. Eles me acusaram de ter
ligação, de que eu teria ligação com esse atentado. Essa insistência, inclusive, nessa mentira, ela mesma já é um sintoma, ela é um indício, inclusive, de que a Polícia Federal deveria abrir uma investigação séria em relação a quem faz essa acusação, né? Porque essa acusação é infundada, ela não tem nenhum sentido, ela não tem prova, mas ela segue como uma mentira que circula nas mídias sociais. Com que objetivo, né? Quem, na verdade, lucrou com esse atentado? Quem continua lucrando com esse atentado mesmo? Quem obteve ganhos políticos e financeiros com esse atentado? Não foi a esquerda, não foi o PT, não foi nenhum partido de esquerda. Entretanto, essas pessoas seguem inventando, perpetrando, insistindo nessa mentira nas redes sociais. Aliás, o presidente da República, no auge da crise aí aguda da enfermidade, da estranha enfermidade que ele tem, enquanto ele estava sendo operado, seguramente o filho dele deve ter assumido as redes sociais, e mais uma vez o filho dele voltou a essa mentira. E olha que coisa curiosa, né? Como eles são bem tratados pela imprensa. A Carta Capital, em vez de dizer que é uma revista que eu colaboro, que eu respeito e tal, fez a seguinte chamada no Twitter: Bolsonaro doente volta a citar PSOL e PT em relação ao atentado. Quer dizer, isso, na verdade, isso não é dessa maneira que se diz isso. Bolsonaro volta a mentir em relação ao atentado no momento da sua crise, sei lá, da sua internação hospitalar. E veja como Anselmo Góes foi cavalheiro, decente com o Olavo de Carvalho, chamou ele de terraplanista, quando, na verdade, ele é um criminoso, né? Criminoso, difamador, mentiroso, compulsivo. É assim que essa gente tem que ser tratada, porque enquanto a imprensa chama ele de terraplanista, vai, de alguma forma, edulcorando a imagem, né? Naturalizando a imagem de criminosos que se especializam em assassinar reputações de pessoas, em acabar com a vida de pessoas. É isso. Então, criminosos têm que ser chamados como criminosos. No fundo, é uma operação retórica que transforma um criminoso em uma pessoa pitoresca, parte do cenário, não é? Sim, e minimiza a gravidade do crime dessas pessoas, né? As pessoas não... eu acho que só uma parte das mulheres que foram... Uma parte das mulheres que foram vítimas desse tipo de crime, de exposição nas redes sociais, só figuras como Manuela Dávila, que sabe a extensão desse tipo de violência na vida dela. A Patrícia Campos Melo, recentemente, teve um vislumbre do que é isso. O Felipe Neto, recentemente, tem uma ideia do que é essa violência, esse tipo de violência política. Você ser acusado de uma mentira, você ser assediado de maneira orquestrada nas mídias sociais e essa mentira colocar você em segurança e em vulnerabilidade nos espaços físicos, nos espaços analógicos. Isso é uma forma de tortura, uma tortura terrível, psicológica. Então, a imprensa ficar tratando essas figuras criminosas que perpetram esses crimes como terraplanistas, né, o polêmico Olavo de Carvalho. Polêmico é o caralho. É o caralho. O Olavo de Carvalho é um criminoso. Então, polêmico não. Polêmico sou eu. Polêmico é Cazuza, não Olavo de Carvalho. Desculpe o palavrão no seu programa, mas, sinceramente, é porque me indigna esse tipo de comportamento por parte da imprensa em relação a esses criminosos.